quando começa a gravação e começa a transcrição também, né? Meleca de Teams, peraí. Deixa eu parar essa transcrição. Vou até fazer um teste aqui. Você tem português Brasil? Vamos ver como é que fica. Todos os Teams estão assim agora, viu, gente? Tá mais ou menos a transcrição. Tá meio zoado ainda. Deixa eu parar a transcrição aqui. Parar a transcrição, pronto. Então, vou resolver o exercício 31. Então, gente, exercício 31, qual que é a entrada, o processamento, a saída? E qual seria o primeiro e o último elemento? A entrada seria você clicar o botão. Uhum. O processamento seria um laço de repetição exibindo todos os números pares. Uhum. Né? E saída seria todos os números pares. Legal. Então, gente, a entrada, na verdade, tá? Claro que ele é fixo ali no encode, que quando a gente fala encode, que está no código, tá bom? É de 53 até 521, tá bom? Esse é a nossa entrada. As entradas a gente não entende como todo o valor que o usuário ele dá? Não necessariamente. A entrada pode ser um valor fixo, a entrada pode ser um conteúdo de um arquivo, entendeu? Então, quando eu falo entrada, vou mudar um pouquinho o termo, poderia ser qual o valor que eu vou trabalhar. Então, o valor que eu vou trabalhar é de 53 até 521. Beleza? E aí, gente, nós temos aqui um processamento duplo, porque vai ter o laço de 53 até 521, e eu vou ter dentro do laço uma verificação para saber se o número é par ou não. Como que eu verifico se o número é par ou não? O que eu tenho que fazer? Fazendo o módulo de 2 e se é igual a 0. Muito bem, você vai pegar o restinho da divisão, né? Por 2 igual a 0. Por 2, se for igual a 0, ele é par. Então, deixa eu pegar aqui. Abrir o projeto. Esse é o 31. O ano semestre. Lembrando que esses exercícios, o enunciado e o resolvido, eles já estão no Teams, tá? Guardados, disponíveis para vocês. Muito bem. Aqui agora o nosso formulário. Então, eu coloquei dois botões, tá? Que foi o botão For e o botão While, tá? Analisando aqui agora, eu vou ter o valor inicial 53, igual está no enunciado, e o final 521. E aqui, gente, por que eu limpei o memo mesmo? Vocês lembram? Ninguém se lembra? Para não sobrecarregar. Isso, para não sobrescrever lá o conteúdo, né? Para sobrescrever, para não ficar com lixo, né? Então ele vai apagar o conteúdo antigo do memo, tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou percorrer um laço, tá? Como que eu faço a leitura dessa linha aqui, ó? Então, para ser a segunda vez que estão vendo, eu faço aqui o item. A leitura é para ir recebendo o valor inicial, que no caso 53, enquanto i for menor ou igual a valor final, vai executar o laço, e a cada vez que o laço for executado, ele vai incrementar uma vez, i mais. Qual variável que ele vai incrementar uma vez? A variável i, que é a minha variável de controle, tá bom? Então, gente, eu estou sendo explícito aqui no enunciado, ó. Exiba todos os números pares dentro da seguinte faixa, 53 até 521. Então, essa primeira parte aqui... Alguém chamou, gente? Eu. Oi, pode falar. Ao invés de você limpar ali antes de entrar no for, não seria mais fácil você tirar o append do ponto text? Não, porque é o seguinte, se eu tirar o append do text aqui, colocar text direto, ele vai imprimir a cada vez, ele vai inserir a cada vez no memo o valor corrente.
Só que eu estou imprimindo 53 até 521. Se eu colocar ponto .text aqui, o que vai aparecer no final do meu laço? Só o 521? Exatamente. Entendi. Então, aquele primeiro ali, ponto .text, ele limpa a linha que tá o... Ele limpa todo o conteúdo, todo o texto. Ah, tá. Entendi. Desculpa, professor. Verdade. Entendi. Beleza. Professor, qual é o nome do componente lá que você usou na janelinha lá do formulário? Esse branco aqui, ó. Deixa eu travar aqui a tela, peraí. É o componente Rich Text Box. É uma caixa de texto rico, literalmente, né? Tá no pé da letra. PQR. Aqui, ó. Esse daqui. Certo. Se a gente usar a outra, não funciona. Se você usar um text box, você pode usar um text box, mas tem que habilitar múltiplas linhas dele, aí vai ficar igual o Rich Text Box, entendeu? Você pode usar, mas aí você tem que ter um componente que suporte múltiplas linhas, tá? Se você quisesse, fazer no modo Rambo aí, você podia fazer o quê? Você podia jogar essa saída aqui em um message box. Eu vou até fazer isso depois para mostrar para vocês. Só que não tem necessidade disso, tá? Mas se você quisesse, podia fazer dessa forma. Pode crer. Tá bom? Você me lembra? Aí eu já mostro depois para você, tá? Usar o quê, professor? Você falou? Usar um message box. Message box. Aham. É a cultura Message de mensagem. É, exatamente. Usar a caixa de mensagem. Aham. Tá bom? Me lembro que eu já faço isso. Só vou explicar aqui, aí eu faço isso. Então, gente, aqui ó, ele está usando o valor inicial, que é 53, até o valor final, que é 521. E aqui vai ter uma verificação. Então, essa linha aqui, ó, eu leio da seguinte maneira. Se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, ou seja, se o i for um número par, o resto da divisão por 2 é igual a zero, o que ele vai fazer? Vai inserir na caixa de texto o conteúdo de i junto com uma quebra de linha, tá bom? Então, aqui eu estou colocando essa regra dentro do if. Qual que é a condição, então, para sair esse valor? O resto da divisão de i por 2, se for igual a zero. E se for ímpar, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Ué, professor, mas quanto que ele vai incrementar? Ele incrementa, ó, aqui. E mais. Então, se eu for executar esse exercício aqui, primeira vez demora um pouquinho. Olha lá. Só os números pares, tá vendo? Professor, o I++, ele faz 1 por 1? É, o I++ equivale, ó, a isso aqui. Tá bom? I mais 1, certo. Uhum. Mas aí, no caso, também não tem um jeito de fazer, tipo, I mais I? Então. Dessa forma, assim, contracta, assim que você faz? Você tá falando assim, né? Assim, né? É. Uhum. Pode fazer também. Serve também? Pode também serve. Só que essa forma também é utilizada. Só que o I++, ele acaba sendo o mais otimizado possível, porque mesmo o I recebe I mais igual a I, ou o I recebe I mais I, 1, né? Essas duas formas aqui, elas estão em duas vezes a memória, para fazer a leitura e gravar. Aqui com o I++ não, ele faz uma viagem só à memória, tá? É claro que a diferença, né, é ínfima, né? A gente não consegue nem notar. E esse I++ aí, ele sempre vai incrementar 1? Sempre vai incrementar 1, exatamente. Tem como incrementar mais? Tipo de 2 em 2? Não. Aí você tem que fazer daquela outra forma. Assim, né? Ou 2. Tá, valeu, professor. Então, gente, essa aqui é uma de fazer, tá? O exercício. Qual seria uma outra forma sem usar if? Alguém tem alguma ideia? A gente poderia usar o while? Não, o while, beleza. O while eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas eu digo sem usar o comando if. O que poderia ser feito aí? A gente poderia aumentar o passo. Aumentar o passo. Beleza. Então eu pularia de 2 em 2, certo? Isso. Beleza, mas como que eu vou saber se o primeiro é
e o primeiro é 53. Se eu for pular de 2 em 2 aqui, o que acontece? Ele quer só os pares, né? Aí, se eu for pular de 2 em 2, ele vai se perder. O que eu teria que fazer com o valor inicial, antes de começar a pular os passos? Mais um. Exatamente. Aí eu teria que fazer uma programação para isso. Se o valor inicial for ímpar, aí, ó, incrementaria o valor dele, deixaria par. Aí eu pularia de 2 em 2. É muito trabalho, né, gente? Não vale a pena. Mas aí é só uma forma alternativa de fazer, tá bom? Para cumprir o que eu prometi aqui, espero que não dê errado no meu código, eu vou mandar exibir a saída em uma caixa de texto. Nossa, mas esse do jeito aí que o senhor falou, mó trabalho de corno, o maluco vai usar um if lá em cima para não usar um aqui embaixo, velho. É que tem gente que gosta disso, entendeu? Desse trabalho de... Doente que gosta disso. Tem. Ih, rapaz, olha, vou falar para vocês. Eu tenho dó de pegar um código desse. Eu também. Olha, eu vou falar para vocês, gente. Ninguém merece. Mas, né, como tem gente que gosta dessas ações, né? Eu já vi cada coisa, cara. Nossa. Aqui eu criei uma variável chamada saída, tá? Começando com vazio. E eu falo o seguinte. Se o número for par, ele vai guardar na saída ela mesma, que é mais igual aqui, e o conteúdo novo, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, tá? No final, o que eu vou fazer? Isso aí que eu não entendi nada. Qual parte? Essa parte aí que se digitou agora. Eu criei uma variável nova, saída. Eu vou imprimir o conteúdo de uma caixa de mensagem. Aí eu estou falando o seguinte, ó. Nessa variável saída, você está colocando o valor de i. Aí eu estou acumulando com o valor anterior, entendeu? Ah, sim. Aí você vai dar um print só o print da saída. Exatamente. Oi, quem falou antes? É uma alternativa ao append text, é isso? Não uma alternativa ao append text, mas eu vou não imprimir o memo, não vou imprimir no memo, eu vou imprimir numa caixa de texto. Ótimo. Aí no final, ó, o que eu vou fazer? Imprimir. Professor, eu tenho uma dúvida em relação àquela tabulação que você fez na linha 39. Na linha 39? Qual delas? Aqui? Tanto faz, não a de baixo aí, quando você dá Enter e coloca o environment na new line aí. Tanto faz a posição, se ela tivesse embaixo do main valores, dá na mesma? Tanto faz. Mas por que eu deixo essa tabulação? É para bater o olho e visualmente eu ver que essa linha aqui pertence a essa. Se eu deixasse desse jeito aqui, ó, funcionava. Tá? Só que do ponto de vista visual não fica bom. Tem alunos que começam a fazer, isso é um negócio que me deixa profundamente irritado. Pena que eu não posso reprovar os alunos por isso, tá? Mas tem gente que faz assim, ó. Só que não fica legal. Não fica visual. Então, é bom sempre deixar tabulado, tá? Beleza. Valeu. Essas linhas que a gente dá no código, elas não ocupam espaço, professor? Em memória, ocupam, mas muito pouco. Muito pouquinho, mas ocupam sim. Tá? É por isso que você vê, não vou entrar em detalhes mais profundos agora, se você pegar os arquivos de página web, né, de JavaScript, eles são arquivos que são impressos em uma linha só. Depois eu só vou terminar isso aqui, aí eu mostro como que é um arquivo desse. Peraí, professor, eles fazem tudo sem quebrar linha? É isso mesmo. Meu Deus! Mas é porque é para poder distribuir. Já explico por quê, peraí. Olha lá, aqui está a saída de uma caixa de texto. Vocês estão vendo? Sim. Então, só que é o seguinte, para o usuário fica meio complicado, né? Você não consegue, ao invés de fazer um debaixo do outro, colocar um do lado do outro, professor? Consigo, mas olha só, em vez de dar uma quebra de linha, o que eu teria que fazer aqui para colocar separado por um pipe? Espaço? Mas abre aspas, espaço? Aqui, ó, podia colocar um pipe. Se eu colocar espaço, vai parecer que é um número só aqui, viu? Colocando pipe, olha como é que fica. Espaço, se você colocar espaço, tá? O que você julgar melhor. Esse tipo de teste, gente, eu quero que vocês façam, tá? Depois, quando vocês estiverem brincando
Que é esse tipo de teste que a gente pega o bom funcionamento do item. Aqui foi só uma brincadeira, tá? Só ver se eu acho algum arquivo aqui na minha máquina para ilustrar a questão de... Professor, mas os programadores que fazem esse código, eles programam em uma linha ou programam em linhas quebradas e depois fazem uma linha só? Quando é uma linguagem web, tem alguns softwares, né, que transformam esse código em um código mínimo. Programa normal e depois tem um conversor disso. Mas tem algum programa que tipo, pegue esse código de uma linha e consiga quebrar ele para voltar ao formato de várias linhas? Olha, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Entendi. Sério, não conheço, mas deve ter sim. Só que essa é uma questão de linguagem de programação, né? No C#, tanto faz. No Java, no C. No Python, isso faz diferença. No Python, se um código tiver assim, ó, não tiver com a indentação correta, ele dá erro. Então, de linguagem de programação também, essa questão. Posso ir para o while, gente? Tudo bem? Acho que sim. Tá. Então, no comandinho while, ele vai ser um pouquinho mais fácil. Eu vou ter aqui a inicialização, int recebe valor inicial, e o while, enquanto i for menor ou igual ao valor final, o que ele vai fazer? Vai verificar se ele é par. Se ele for par, vai imprimir o append text. E, independente dele ser par ou não, ele vai fazer o quê? Incrementar. Erro que muitos alunos cometem quando estão fazendo exercício aqui. Coloca o i++ dentro do if. Só incrementa quando é par. E quando for ímpar, não vai incrementar? Aí dá um laço infinito. Então, cuidado com isso aqui, tá? Só vai incrementar se, independente de ser par ou ímpar. Se eu executar o programa aqui, ó. Vendo? E como que eu faço mesmo, gente, o teste do laço? Como que eu faço o teste do laço? Vocês lembram? Boa pergunta. Ó, pega o primeiro valor, lembra? Primeiro, o último, certo? Primeiro valor de 53 até 520. Qual que é o primeiro valor par? 54. E qual que é o último valor par? 520. Então, ó, o último 520, primeiro 54. E pega mais ou menos no meio, tá? Vai bater no olho também, né? Não tem nenhum ímpar. Opa, tá dentro. Dúvidas? Alguém quer falar algo? Não? Então, ó, eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem mais um. Depois eu vou resolver mais um com vocês. Esse aqui eu não vou nem resolver, porque é parecida a solução, tá? A diferença aqui é que é ímpar. E aqui vai decrementar o valor, tá bom? Então, eu faço com vocês, deixa eu ver. O 33 é parecido. Tá, vou fazer o 35, que ele é um pouco diferente. Então, daqui a pouquinho chamo vocês já, tá bom? Enquanto isso, vou separar um códigozinho para vocês, para mostrar como que é um código sem indentação, tá bom? Valeu, gente. Vou parar a gravação aqui.